Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Quem está falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês de que, Canário, um pouquinho com vocês de uma modalidade de licitação chamada de pregão. Vamos trabalhar isso aqui. A gente já trabalhou na aula de licitações, só na 8666, todas as modalidades, estudando a lei de número 8666/93. Aqui nós vamos entrar na lei 10.520/2002, ou seja, que é a lei do famoso pregão. Canário, mas primeiro raciocínio, eu vou colocar as definições, a gente vai ler os artigos da lei, sim, tranquilo. Mas aqui eu vou te explicar o que é este pregão e para que ele serve, que fica mais fácil a gente poder responder. Institui no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, modalidade de licitação, denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Toma muito cuidado. Mas, Canário, lá na 8666, você disse para mim que lá na 8666, na lei de número 8666/93, você falou comigo somente concorrência, tomada de preço, lembra? Falei de concorrência, falei de tomada, falei de convite, falei de leilão, falei de concurso e falei de leilão. Claro, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Essas são as modalidades da 8666. Mas, separadamente, existe a lei de número 10.520/2002. Esta lei é a lei que fala do bom e velho pregão. Claro, o que é este pregão? Para que ele serve? Primeira linha de raciocínio desse pregão. Pregão é uma lei separada da 8666. Mas, Canário, você disse para mim lá na 8666 que é vedada a criação de outra modalidade. Perfeito, isso está certo. Isso é um dispositivo expresso da lei 8666. Ué, como é vedado e existe o pregão? Preste atenção. A 8666 foi feita em 1993. Na verdade, para ser mais sincero, foi no dia 21 de junho. É o aniversário da 8666. Cara, você gosta? Eu sou apaixonado por licitações. Você sabe disso. Você é meu aluno, você sabe o que eu estou falando. Ou seja, nesta matéria, esta lei, foi feita essas 5 modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Ou seja, essas 5 modalidades é que vão dizer aquilo que eu necessito, quais são os procedimentos que eu vou utilizar para fazer uma licitação. Todavia, no entanto, o que acontece? Acontece que esse procedimento era um procedimento demorado, um procedimento que estava dando muito trabalho. E aí o legislador, em 2000, veio a medida provisória 00, que em 2002 veio a lei 10.520/2002. Medida provisória, ou seja, vale em âmbito federal e pregão você utiliza em âmbito federal, estadual, municipal. Show de bola. Isso aí todo mundo já sabe que você não vai nem cair na sua prova. Eu quero que você saiba isso aqui. Quando foi feita a 10.520/2002, onde eu quero chegar? Não é que ela jogou 8666 fora, não, muito pelo contrário. Ela ainda fala que aplica essas formas de forma subsidiária que não estiver no pregão. Ou seja, o pregão é uma lei pequenininha. Se é uma lei pequenininha, significa que está faltando informação. E o que faltar de informação, você é obrigado a olhar a 8666. Portanto, já que o pregão é pequenininho, você estuda o pregão depois que você bate 8666. Ou seja, nós já batemos lá no 8666, procedimentos e tudo mais. Eu vou fazer a questão de grifar aqui o quê? O que é diferente, que é aquilo que a banca vai te cobrar. Então, olha no fundo do meu olho aqui, vamos queimar gordura junto comigo. O pregão ele veio após, e o dispositivo que está escrito na 8666, que é vedada a criação de outra modalidade, de acordo com a 8666, a 8666 veda, ou seja, Canário, ela veda o quê? A criação ou combinação de outra modalidade. Ela veda a combinação ou criação de outra modalidade. Ué, mas calma aí, Canário. Se ela veda a combinação ou criação de outra modalidade, como existe o pregão? O pregão, como eu já te disse, ele foi feito em 2002. Ele foi feito posterior. Então, preste atenção. Se a sua pergunta lá for, é vedada a criação lá em 8666, você responde que está certo. Preste atenção, show de bola. Mas aqui o pregão, ele existe? Sim. Esse pregão foi uma lei depois. Ou seja, em 2002, ele é posterior a 93. Raciocínio lógico. Se ele veio depois, significa que aquele dispositivo ali, para o pregão, não tem efeito. Mas se cair na sua prova, ainda assim pode cobrar. Beleza? Então, olha para cá. Quando foi feito o pregão foi feito com o objetivo de quê? De ser veloz, de ser rápido, de ser célere. Ou seja, daí a gente trabalha de celeridade. Celeridade significa velocidade, só isso. Ou seja, então, a essência do pregão é que ele é mais rápido. Se ele é mais rápido, significa que ele produz mais resultados. Eu consigo aquilo mais rápido. Essa é a ideia.
Ah, cara, então é atingindo o princípio da eficiência. Perfeito, esse é o raciocínio. Ou seja, se eu entendo que o raciocínio é atingir o princípio da eficiência, automaticamente é por isso que existe o pregão. Só que o pregão dá merda? Dá. Eu vou te explicar o porquê que ele dá merda lá na frente. Mas por enquanto eu quero que você entenda. A essência do pregão é que ele seja mais célere, mais rápido. Esta essência tem que estar no seu coração. Por quê? Porque a banca vai te cobrar isso aqui. Se ele te perguntar o porquê que ele faz o pregão, para atingir a celeridade, ou seja, velocidade, rapidez. Beleza? Pode ser chamado de presteza também. Toma cuidado com isso aqui. Então, canário, eu já sei que pode existir o pregão. Show de bola. E que o pregão, ele é uma modalidade mais rápida. Perfeito. Eu ainda nem sei o que é pregão. Mas se eu já sei que ele é rápido, eu já consigo acertar até questões. Perfeitamente. Eu sei que sim. A gente vai fazer questões disso aqui daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, eu quero esta linha de raciocínio aqui. O pregão é para isso. Ou seja, e ele, outro raciocínio do pregão, que eu quero que você saiba, ele diz que é para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Quando ele fala bens e serviços comuns, canal, mas essa definição do que é bens e serviços comuns? Fica ligado. A própria lei vai dizer para a gente o que são. Modalidade de pregão para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotado a licitação. Ou seja, para aquisição de bens e serviços comuns, eu vou dizer a modalidade chamada de pregão, prevista na lei 10.520. Ele falou serviço técnico? Não. Ele falou que é bens ou serviços comuns. Mas o que é? Consideram-se bens e serviços comuns. Ou seja, para fins de efeito deste artigo, que é o que os artigos estão falando, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital. Pelo edital, no caso, por meio de especificações usuais de mercado. Como assim meio de especificações usuais de mercado? Ele pode, por exemplo, comprar isso aqui que é um bem comum, como uma caneta, por exemplo. Ele pode. Eu tenho que ter a especificação direta. Eu não vou colocar um serviço técnico especializado. Eu não vou colocar nada disso. Por que eu não vou colocar nada mais avançado? Porque eu tenho que ter uma modalidade para isso. Aí a gente vai trabalhar lá no 8666. Aqui no 10.520, não. Ele é para bens e serviços comuns. Aquilo que eu consigo especificar. O especificar tem que ser de todos os detalhes. Por exemplo, colocar que ele quer um objeto cilíndrico de medida aproximadamente 12 centímetros, com circunferência. Não, nada disso. Ele pode simplesmente colocar que ele quer uma caneta. Isso ele pode especificar. Isso já é de uma forma objetiva porque já é um valor nome de usual de mercado. Ou seja, você já consegue diferenciar. Ele tem que colocar um veículo automotor com tantos cavalos e com 4 rodas de circulação diária. Não, ele pode colocar um automóvel. Ou seja, ele não precisa colocar todas as especificações assim. Ele pode utilizar o nome de mercado conhecido de forma que consiga objetivar um objeto específico. Eu tenho que direcionar alguma coisa específica. Ou seja, eu tenho que obedecer a especificidade. Tá comigo? Por isso que ele coloca por meio de especificações usuais de mercado. Então, ele consegue definir e tem especificação usual daquilo que o mercado chama. Perfeito? Por enquanto, já entendi. Então, se ele falar técnica aqui, pode verificar no pregão? Não. Para a gente aqui, ele é o quê? Ou seja, de forma objetiva, bens e serviços comuns. Toma cuidado com isso aqui. Por quê? Porque aqui é na 10.520 de 2002. Lá no 8666, a gente não vai trabalhar esta forma. Esse é o antigo chá, isso, todo mundo já sabe. Ou seja, galera, se esse é o antigo chá, é porque eu tenho a fase de classificação, também chamado de julgamento. A habilitação, onde a empresa está provando os requisitos. Depois ela ganha o selo de adjudicada, igualzinho lá no 8666. Ela ganha aquele selo, venci, lembra? E depois homologa aquele procedimento. Ou seja, onde eu quero chegar? Galera, mas a classificação lá no 8666 é invertido. Perfeitamente. No 8666, primeiro ele faz a parte de habilitação. Lá na 8666/93, previsto, por exemplo, lá no artigo de número 27. No artigo 27 da 8666, vão colocar as fases. E, os requisitos de habilitação. E ele vai passar pela fase de habilitação antes da fase de classificação. Caraca, isso aí, canário. Ou seja, se ele inverte a fase, é porque significa que a 8666 é mais demorada. Primeiro a empresa prova que ela tem habilitação para fazer, para depois eu saber se a empresa venceu. Olha que maconha que a lei fez. Desculpa, olha que loucura que a lei fez. Onde eu quero chegar? Por que a lei fez essa loucura aqui? Primeiro ela faz a habilitação, depois ela julga a proposta, depois ela se classifica.
Canário, por quê? Porque a lei foi, lá em 93, queria trabalhar a ideia de que todo mundo fizesse direitinho, depois ele escolhesse a proposta. Só que é mais trabalhoso, é mais demorado e é burro. No fundo é burro. Canário, sério, o procedimento do pregão eu acho mais eficiente, porque ele é mais rápido. E exatamente por quê? Porque primeiro eu quero saber se o cara venceu. Ele venceu? Sim. Agora eu faço o quê? Agora eu vejo se ele cumpre os requisitos. Mas, Canário, tem um monte de empresa que, não tem nada a ver, nem cumpre os requisitos, iriam estar participando. Isso acontece, porque você está no Brasil. O brasileiro é um cara diferente. Mas a lógica é que o cara que se propõe a participar do procedimento, ele sabe que ele cumpre os requisitos de habilitação. Esta é a lógica. Não é o que acontece diariamente, mas é a lógica. Aqui não. Aqui ele falou assim, não vou deixar o brasileiro fazer essa merda não. Primeiro eu quero ver se a empresa ganha para depois passar. Imagina, 100 empresas passando por requisito de habilitação, provando isso tudo. Olha a trabalheira toda, para depois eu conseguir escolher uma única empresa. Ué, Canário, agora é a diferença. As 100 vão passar pela habilitação e as 100 vão passar pelo julgamento, que é a classificação. 2 trabalhos. Aqui. Olha como é que é mais rápido. As 100 passam pela classificação. Quem foi aprovado? Fulano. É só esse que passa pela habilitação. O outro passa pela habilitação. Ou seja, onde eu quero chegar? Eu quero chegar porque é muito mais rápido, muito mais eficiente. Consequentemente, é mais célere, é mais veloz, tem mais presteza. Por enquanto, você está comigo? Por que as fases do pregão são invertidas? Está na linha de raciocínio. A ideia é o quê? A ideia é velocidade, celeridade. Por isso que ele só vai habilitar quem, Canário? Quem já passou. Se não, mas aí, Canário, acontece que tem empresa que não cumpre o requisito? Sim. Aí a gente vai falar o que acontece quando o Estado for chamar para acordo. Show? Vou falar das fases, a fase do pregão, a fase de proposta, a segunda fase de lances verbais. Ixi, tem muita coisa boa. Então fica ligado nessa fase aqui que é invertida, que cai muito. A adjudicação você já sabe o que é e a homologação também. O que eu queria queimar gordura mesmo era o quê? Era essa classificação e habilitação. Então fica ligado e coloca isso como observação. Coloca o quê, Canário? Coloca assim no seu caderno. OBS. O pregão possui fase invertida. Possui, primeiro, a classificação e, segundo, a habilitação. Coloca isso aqui no seu caderno, que é muito importante. Ah, galera, mas tem as outras fases? Sim, eu sei que tem. Show? Aqui, lembrando que essa habilitação pode ser chamada também de julgamento, tá? Fica ligado que ela também pode ser chamada de julgamento. Essa habilitação também já pode ser chamada, essa classificação, desculpa, pode ser chamada de julgamento. Show? Aqui em cima. Habilitação / julgamento. Tá comigo? Beleza? Tranquilão. Então, respirei fundão e armazenei esse trem aqui. Show, vamos lá, mais um cadinho. Depois ele diz pra gente, cara, a fase preparatória do pregão observará o seguinte. Aí diz assim pra gente, ó. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para o fornecimento. Ou seja, quando ele diz que ele justificará, é porque obedece ao princípio da motivação. Ou seja, Canário, por quê? Ele tem que justificar o porquê que ele vai fazer aquela contratação, senão não tem como. Por isso que ele começa a trabalhar a fase de preparar o pregão, a famosa fase preparatória. Eu vou justificar o que eu vou ter, por que eu tenho que ter, fixação, prazo, tudo isso. Por quê? Para não virar bagunça, gente. Só para isso mesmo. Fase preparatória, observar ainda o seguinte, o que, Canário? A definição do objeto que deverá ser precisa, suficiente e clara. Ó, precisa, suficiente e clara. Isso aqui é para você ficar ligado. Vedadas as especificações que por excessivas e irrelevantes ou desnecessárias limitem a competição. Ah, dá um exemplo, Canário? Claro que dou. Começa a vir excesso de especificação. Isso é igual lá no 866. Como assim, Canário? Começa a vir excesso de especificação. Dá um exemplo? Claro que eu dou. Eu digo que eu quero até comprar esta caneta aqui de determinada empresa. Mas a empresa... Ó, imagina, gente. A empresa que vai me fornecer esta determinada caneta
faz o quê? Vou apagar isso aqui. A empresa que tem que me fornecer essa caneta tem que ter vendido pelo menos 16 bilhões de canetas internacionalmente. Não, galera, não tem lógica. Ou seja, aí eu verifico que somente quem vendeu isso aqui é a empresa do meu tio. Não, cara, automaticamente eu estou fazendo o quê? Eu estou burlando o procedimento licitatório. Isso eu não posso. Onde eu quero chegar? Eu não posso ter excessos de especificações. A especificação tem que ser precisa sim, tem que ser clara, tem que ser suficiente. Ou seja, especificação precisa, clara e suficiente daquele objeto que eu preciso, daquilo que eu vou contratar. Show de bola? Maneiro. Caraca, canário, maneiro. Consegui entender. Então vamos lá mais um pouquinho. Ou seja, a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara. Essas 3 palavras aqui, eu aconselho você a transcrever, de definição do objeto. Canário, vedadas, isso aqui é lógico que é vedada. Ó, vedada o que, canário? Especificações que, por excessivas, irrelevantes e desnecessárias, limitem a competição. Se limita a competição, o excesso de especificação viola o princípio da competitividade. Fica ligado. O excesso de especificação viola o princípio da competitividade. Coloca isso aqui como seu caderno, como observação. Mais um pouquinho. Ainda na fase preparatória, tá, gente? Ainda estou na fase preparatória. Daqui a pouco a gente entra na fase externa. Os autos do procedimento constarão justificativa das definições referidas no inciso, ou seja, objetivo, e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação dos bens e serviços a serem licitados. Ou seja, galera, isso vai dizer o quê? Vai especificar. Essa parte aqui já é a parte mais bem literal aqui, bem tranquilo. Vamos lá mais um pouquinho. A autoridade competente designará dentre os servidores, fica ligado aqui, ó, do órgão ou entidade promotora da licitação, quem? O pregoeiro. Ele vai designar e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas. Ela vai receber as famosas propostas e lances e análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como habilitação, adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Ou seja, então ele vai pegar um servidor do órgão, ou seja, dentre os servidores, e vai colocar como pregoeiro. Show de bola. Ele coloca junto com esse pregoeiro, caralho, ele coloca uma equipe, lógico, o pregoeiro não vai trabalhar sozinho. Onde eu quero chegar? Ele não vai trazer alguém de fora. Ah, canário, mas eu já ouvi falar que o pregão era um leilão invertido. Show, não está errado não. A gente trabalha isso aqui como nível didático. Como assim pregão, leilão invertido? O leilão, eu faço um leilão, tem um lance verbal normal, só que aquele lance lá no leilão, eu, Estado, estou procurando vender alguma coisa. No pregão, eu, Estado, estou procurando o quê? Comprar, adquirir alguma coisa. Essa é a diferença. Ou seja, quando eu estou me desfazendo, eu faço leilão. Quando eu estou querendo, eu faço pregão. Essa é a ideia. Ou seja, são modalidades diferentes. Só que, por isso que ele fala que a doutrina chama de leilão invertido. Fala que o pregão é um leilão invertido. Quando o leilão quer vender, o pregão quer comprar. Mas os dois têm essas fases. Só que quando ele trabalha essa ideia de pregoeiro, é diferente do leiloeiro. Ah, galera, aqui ele vai colocar um próprio pregoeiro? Sim. Lá no leilão ele pode colocar ou um leiloeiro designado, ou ele pode designar um servidor, ou ele pode colocar um leiloeiro. Aqui ele vai designar um próprio servidor, que vai ser o pregoeiro. Ou seja, então ele vai pegar dentre os servidores do órgão, a relação, o pregoeiro e a sua respectiva equipe de apoio. Então essa equipe também será composta pelos servidores. Show de bola? Beleza. Mais um cadinho. Ó, a equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria, isso aqui que tem que ficar ligado, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Preste atenção. A maioria deve ser servidor ocupante de cargo efetivo. Não significa que não pode ter comissionado, pois pode ter sim. Por isso que ele coloca aqui, ó, em sua maioria. Preferencialmente, até se for empregado, pertencente do quadro permanente do órgão ou entidade. Ou seja, eu não vou tentar colocar, cara, somente comissionado. Essa é a ideia. Show de bola? Não significa que é vedado ter comissionado, não. Pode ter comissionado, mas a sua maioria
tem que ser composta. Por isso que ele diz deverá, beleza? Ele não diz que pode ser servidor efetivo, não, ele diz que deve. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Ou seja, no âmbito do Ministério da Defesa pode, tá, gente? Essa aqui já é bem tranquila, bem fácil. Dá para tu matar aqui bem de cara. Show de bola. Vamos que vamos mais um cadinho. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Vamos lá. Naquele momento que ele fala que vai ter a convocação desses interessados, gente, e observa as seguintes regras, quais regras, canário? A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado, ou não existindo em jornal de circulação local, facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação. Ou seja, essa convocação, canário, será publicada em diário oficial. Essa é a lógica. Se não tiver, aí ele admite jornal de circulação. Ou seja, onde eu quero chegar? A essência, a ideia inicial é que seja publicada no famoso diário oficial. Por enquanto, tá comigo? Beleza. Por quê, galera? Para poder ser divulgado. Por isso que ele diz que é essa convocação dos interessados. Por quê? Porque senão iriam convocar quem, galera? Iam convocar só os amigos. Isso que iria acontecer. Para que não ocorra isso, ele trabalha essa linha de raciocínio, por enquanto. Por enquanto, você está junto comigo? Tô sim, galera. Vamos lá mais um cadinho, então. Vamos tacar fogo. Vai fazer mapinha? Vou fazer mapinha assim. Fica tranquilo. A fase externa do pregão se iniciará com a convocação, show de bola, a gente já trouxe, nas seguintes regras. O aviso constará uma definição do objeto da licitação e a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Ou seja, vai ter todas as informações nesse aviso? Sim. Do edital constarão todos os elementos que justificará a necessidade de contratação. Por que tem que ter justificativa da necessidade de contratação, canário? Porque senão ele não vai sair contratando por tudo, por qualquer coisa. Ele vai contratar aquilo que seja realmente necessário. Caraca, essa parte de fase externa é chata de pregão, não é não? Fica ligado. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados. Observará as seguintes regras. Essa daqui, eu quero que você fique muito ligado. Por que muito ligado? Porque essa daqui vai cair na sua prova. E o que mais cai é isso aqui. Ela quer saber o prazo de 8, ela quer saber o de 60. Esses dois aqui que você vai ter que decorar sempre. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Ou seja, se não será inferior a 8 dias úteis, eu posso com 9? Posso. Posso com 10? Pode. Onde eu quero chegar? Eu posso aumentar o prazo? Posso diminuir o prazo? Não, mas eu posso aumentar. Ou seja, onde eu quero chegar? Esse é o prazo da apresentação das propostas. É diferente do prazo de contratação. O prazo de contratação a gente vai falar daqui a pouco. Tem o prazo de 60 se não for fixado, outro não for fixado no edital. Ainda na fase externa, ele tem que ter o quê? O dia, hora e local designado será realizado na sessão pública para o recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se, se for o caso, comprovar a existência de necessários poderes para a formulação de propostas para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Ou seja, canário, ele vai ter que designar tudo, sim, informar tudo, dia, hora, local, enfim, por aí vai. Quero que você respirar contigo aqui, para a gente conseguir fazer uma linha de raciocínio sobre essa modalidade de pregão. Mais um pouquinho, as fases externas ainda, ou seja, ainda tem que obedecer qual regra, canário? Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentação, declaração, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto, o preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas, com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Preste atenção. Mas, canário, ele entrega uma declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. Por quê, canário? Para não acontecer aquilo que eu te falei. Olha aqui, vamos lá.
Como é que é o famoso pregão? Ó, vamos pro pregão. O teu negócio é fazer mapa mental, né, Canário? Eu gosto. Ah, mas mapa mental é chatão. Mas é mais fácil de você memorizar. Ó, o famoso pregão, assim que funciona. Ele vai iniciar com o quê, Canário? Ele vai iniciar com a famosa classificação. Ou seja, também chamado de julgamento. Então, eu vou colocar aqui a classificação. Depois desta famosa classificação, também chamado de julgamento, a gente vai trabalhar a ideia de que ele vai, ó, linha do tempo. Depois disso aqui, ele vai fazer a famosa habilitação. Então, ele fez a classificação, ó, seguindo linha. Depois, ele vai fazer a famosa habilitação. Só que antes dessa classificação, antes disso aqui, a empresa entregou uma declaração. Dizendo que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, muito carinhoso aí, para que vocês se matriculem na isolada do professor do canarinho mais famoso do Brasil, é isso mesmo, professor Douglas Canário, tem uma isolada aqui na Lá Concursos de Direito Administrativo, você conhece a qualidade aí e a dimensão aí, a profundidade das aulas e a didática do professor Douglas Canário. Essa isolada, com as videoaulas que estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, custa apenas R$30. É isso mesmo, com prazo de acesso durante 30 dias. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então o convite está feito aí. Venha fazer a isolada Direito Administrativo com o professor Douglas Canário aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.